Então, meus queridos, quem não conhece ainda, vem. Vem que eu tenho certeza que você também não vai sair. Vem que eu tenho certeza que você também não vai sair. A hora que você vê como é que é a palavra revelada na hora, falar com a tua alma, aleluia, você vê cumprir na tua vida, você vai ver que Deus está nesse lugar. Vai lá que Deus quer dar um abraço na tua alma, aleluia, vai sentir Deus. Não conseguimos ver, mas você vai sentir, vai lá. Deus te abençoe. Se aquelas mulheres tivessem entrado lá dentro do sepulcro, e o Senhor ainda lá, e elas com aquele unguento, elas iam ajoelhar ali, elas iam beijar o Senhor, elas iam adorar um Jesus Cristo morto, elas iam cometer uma idolatria. E o Senhor, vendo isso, irmãos, Ele recebeu essa unção antes. Glória a Deus. Errado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ela preparou o corpo de Jesus para o sepultamento. Nada mais que isso. Leiam Mateus capítulo 26, versículos 7 ao 13. Ele se vestiu de homem para viver no meio dos homens. Igreja, Deus te veste de anjo para viver no meio de anjos. Loucura. A Bíblia não ensina isso. Graça e paz a todos. Esse vídeo é muito importante porque eu vejo o agir do mal em algumas coisas. Eu observo. Sempre fui muito observador ao meu redor. Mas primeiro eu vou deixar um vídeo aqui comum que a gente está sempre falando de uns da CCB, como que eles entendem o Evangelho e o que é a instituição para eles, a forma de eles defender a instituição muito mais do que a própria palavra de Deus. Só que depois, fique aqui que eu quero fazer um comentário a vocês com esse movimento de críticos que eles dizem. Por que muitas das vezes, hoje mesmo foi um dia muito difícil para mim criar um vídeo. Que é, digamos assim, falando sobre a CCB, ou que o da CCB fala, né? Falando mal da CCB. Eu vou explicar por que hoje foi mais difícil fazer esse vídeo. A paz de Deus. Venho aqui responder o comentário do nosso irmão José. Louvado seja Deus. Aí falando das críticas que estão se levantando, né, num vídeo que eu fiz. Aleluia. E quanto mais tem se levantado críticas falando da CCB e tem aumentado as visitas, as curiosidades têm se manifestado e têm recebido muitas visitas para ver, para conhecer. E estão indo conhecer e só tá que aumenta os membros, né? Puxa, eu não imaginei que pudessem fazer uma coisa dessas inventando tanta mentira. Sim. Então vamos responder aqui, ó. O irmão José comentou também no meu vídeo. Amém, meu irmão. Quem faz comentário contra a CCB é porque não conhece e não sabe que a CCB é séria e honesta. Graças a Deus. Graças ao nosso Deus. Louvado seja Deus. É isso mesmo. Muitas das vezes é porque não conhece ou porque saiu por causa de algum motivo e se levanta, né, sendo aí um criticador da CCB, né, que é a Congregação Cristã no Brasil. Mas é igual o Sr. José falou aqui, só fala mal quem não conhece, porque é honesta, né, não cobra dízimo. Lá não tem pastor humano, pastor é só Jesus Cristo. Então lá nós temos o cooperador de jovens, diácono, anciões. Obra linda, né? Tem as irmãs da obra da piedade, que atende a necessidade, os pobres, louvado seja Deus. E na CCB fala de coleta, sim, mas ninguém é obrigado a dar nada. Coleta é santa, irmãos.
A coleta faz parte da nossa salvação. Então se tira aí e se pergunta como a CCB cresce tanto sem dízimo, sem cobrar salário, sem inventar coisas para poder ganhar dinheiro e crescer. Então, e a CCB, ela dá todo ano, ela dá conta de todos os centavos que entra e na onde foi usado, a todo o dinheiro e até os centavos, tá bom? Tem uma assembleia anual que a CCB faz e fala o quanto entrou de coleta e para onde foi usado, tá bom? Isso a CCB, ela tem isso, esse compromisso com a Irmandade, tá bom? A honestidade é muito grande. Ali anda na risca, anda com a lei, certinha, né? A CCB não anda fora, anda na lei. Irmãos, eu vou comentar aqui algumas coisas depois, né, sobre o que ele vai falar, que ele falou nesse vídeo aí. Mas primeiro eu quero levantar uma questão com vocês. Aqueles que já seguem o canal há algum tempo sabem da forma que eu cheguei até aqui, da forma que desde a minha infância eu passei nessa instituição e como fui conhecer as Escrituras e a verdade do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem como que é, né? Alguns aí, muitos já expliquei várias vezes, que alguns, eles chegam àquele fundo do poço, depressões, dos mais terríveis pensamentos, e muitas vezes alguns até ceifam a vida por causa de um entendimento errôneo da graça do Senhor Jesus Cristo, passado muitas vezes pelas instituições. Nem é um fato só da congregação isso também. Mas às vezes a gente se depara com situações que você observa pessoas lá atrás criticando a igreja, né? Eles vêm com aquela crítica, aquele furor, aquela raiva, aquele negócio, né, de falar da liderança. E eles entendam um pouco, irmãos. Eu não escrevi nada disso aqui para falar para vocês. Eu só ia criar esse vídeo desse irmão aqui e ia, né, eu vou tentar, nem vou cortar esse vídeo. E ia já comentar somente e fazer uma reflexão bíblica. Mas eu preciso falar alguma coisa para vocês. Então você vai conhecendo aquelas pessoas que vai criticando. Às vezes você não quer nem ouvir, né? Porque é um lugar que você sempre teve ali. Então você não quer dar ouvidos porque tá falando mal. E eu fui assim. Só que eu conheci pessoas ali que muitas das vezes postavam em grupo que eu tava. Precisava às vezes da atenção de alguém, né? Falava que falava sozinho, muitas vezes. E foi passando o tempo. Aí vem outros, a gente conhece. Mas quando você começa, eu peço para vocês isso para não haver frustrações na vida de vocês com aqueles que dizem conhecedor do Evangelho, né, cheios de amor. Não haver frustrações, porque um dia vocês podem se deparar com um conhecimento um pouco mais, sei lá, íntimo dessas pessoas. Eu sempre fui assim uma pessoa muito reservada, tentando ao máximo não desagradar ninguém, nem prejudicar ninguém na minha vida, né? Sem tentar fazer nada que eu desagradasse alguém, porque eu me sentia mal com isso. Só que existem dessas pessoas que dizem que é conhecedor das coisas, conhece o amor de Cristo, conhecedor do Evangelho, e a gente que está nos bastidores, eu poderia me taxar aqui de um adjetivo que os outros falam meio tonto, né? Sempre tentando conversar com um e com o outro desses aí, acabava conseguindo um contato, puxava assunto. Só que chega uma hora que você tenta preocupar com uma pessoa, você até manda ideias, fala ideias para fazer vídeos, né, algumas coisas. Mas teve pessoas aí que às vezes quis barganhar vídeos comigo. Às vezes eu perguntava sobre um fato que ele tinha falado e ele pediu que eu desse um vídeo para ele poder me mandar aquele vídeo. Eu achei exclusivista isso. Uma pessoa que fala mal da congregação, que fica ali muitas vezes criticando, como dizem, eu estou falando aqui numa linguagem, falar mal, criticar, é uma linguagem que o CCB entende. Né? Se a gente falar aqui comentário, tece uma análise, aí já... Então, mas esses que, digamos, falam mal da congregação e depois eles têm um comportamento um pouco exclusivista do seu ponto de vista, do seu canal, daquilo que faz.
E eu sempre, às vezes, mandava as notícias que eu nem podia fazer, links assim de ideias para as pessoas. Mas aí você vai conhecendo algum deles. Eu não quero aqui citar nome, falar nada ainda, porque nunca fui assim de envolver, vocês vão ver muito em lives, né, com ninguém, a não ser que a pessoa me pediu mesmo, mas nunca fui de ficar entrando nos links que mandam ou tentando, né, às vezes com convite, às vezes a gente acaba não aceitando, teve alguns que eu não aceitei porque não deu pra fazer mesmo, mas você não vê eu assim sempre quase muito em lives ou participando de outros canais, até porque nunca fui muito, eu recentemente fui convidado aí por um canal, né, mas aí você percebe que essas pessoas ali dentro, muitas das vezes, que se dizem conhecedor, eles não são tudo isso que você imagina. Não é isso que você imagina. De longe. Às vezes essas pessoas, você passou alguma coisa na congregação com um ancião, com um cooperador, ou você ouviu algo que, né... por exemplo, o Claudio Marçola falou, procure outra igreja. Aí eles falam, né, até criaram aí uma frase, procura outra loja. Mas eu fui numa igreja há um tempo atrás, conhecendo, agora que a gente é livre para conhecer os trabalhos da obra de Deus, que são as denominações cristãs que tentam levar o evangelho, algumas com mais falhas, outras acertando mais. E aí o pastor também falou assim, não está contente aqui, procura outra igreja. Então eu vejo que essas falas, se são lá na CCB, elas vão causar impacto, claro, né? Já estamos falando sobre elas, suas falhas. E lá nessa igreja também falou. Então o que eu tô falando para vocês, não criem expectativa, não criem nem por mim aqui, eu faço a leitura aqui, às vezes faço um comentário, uma reflexão bíblica, mas procurem a verdade vocês mesmos. Não levantem expectativa com pessoas, com homem nenhum. Eles são muitas das vezes maldosos ao ponto de que você ouviu algo de um ancião, de um cooperador, eles falarem as mesmas coisas ou tentar te ofender, te taxar de algo também. Eles têm essa coragem. Eu acho que eu vou deixar esse vídeo aqui, né? Eu ia comentar aqui que o rapaz falou, né, que quanto mais críticas, mais a CCB tem visitas, mais cresce. Isso não é qualidade de evangelho. Templos, número de templos também não é qualidade de graça crescendo. Você que está ouvindo aí, que vai falar, que concordar com o rapaz, você sabe muito bem disso. É só ler as escrituras. Outra coisa aqui que eu tenho para falar, né, que lá na igreja ele falou que não tem pastor, né, pastor humano, pastor é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sumo pastor. Mas a Bíblia fala que daria alguns para pastores. A Bíblia fala sobre esse nome. E se o ancião e o cooperador não é pastor, não consegue ser pastor de ovelha aqui na terra, desses que o próprio Jesus instruiu como cuidar, então não serve para nada. Ele fala que não tem pastor. Isso aí é uma coisa, é uma vantagem que fala. Outra coisa aqui, né? Todas que a igreja presta conta. Isso aí todas as igrejas têm que prestar conta. É por lei. Algumas denominações é até muito mais que a congregação. Até os PIX que expedem lá, que, igual do Rio Grande do Sul, que eu não sabe nem quanto que entrou. Teve a ajuda do povo, né? Que levou caminhão de roupas, as coisas e mantimentos, mas os PIX, né? A gente não sabe. E aqui ele fala sobre as coletas, mas as coletas, você sabe como que funciona ali, que eles falam muitas das vezes, né? Levando em consideração que se você não fizer, você tá com um déficit com Deus. Então isso aí também não... Mas hoje eu não criei expectativa nem para falar desse rapaz, nem para falar da instituição, porque eu me decepcionei um pouco. Eu me decepcionei bastante com um desses ditos que o povo do CCB chama de crítico. Eu nunca achei que eu era, mas me chamam também, porque eu sempre falei aqui, sempre foi com a preocupação que a igreja melhorasse mesmo, né? Que as pessoas mudassem com o tempo, as novas gerações. E talvez a minha maneira de ser estava certa, mas lá no começo, talvez eu estava mais certo mesmo. Conhecendo agora um desses críticos que são até tem uma dedicação dos outros a ouvirem ele expressivo, eu acho que a minha maneira de pensar, que eu estava levando as coisas, estava mais certa. É que eu fui taxado por alguns aí de em cima do muro, de agridoce e de não sei o que, né?
aquelas conversas todas, mas eu tô analisando muito bem, irmãos. Eu acho que eu devo segurar um pouco essa maneira de achar. Eu na verdade, caí na besteira, porque se uma pessoa fala que conhece o Evangelho, conhece a palavra de Deus, o que é uma conversão, e tem certas atitudes, tratamentos com outros, até comigo que tem um canal expressivo de número de visualizações e pessoas, imagina com outro. Eu dedico o dia inteiro, a minha esposa sabe muito bem, meus familiares, às vezes a responder, irmãos que conseguem meu WhatsApp, quer falar comigo. Esses dias eu esqueci um irmão aí que ficou nas conversas lá e eu ficava na minha cabeça, nossa, tem um irmão que eu preciso responder, eu preciso responder. Eu fui lá e respondi ele, eu abro o link que as pessoas me mandam. Aguento um irmão aí que falou até que eu precisava emagrecer, que ele já falou que já tinha intimidade comigo e falou que eu tinha que emagrecer não sei quantos quilos. E o irmão, né, eu vi que ele tá certo. Mas agora, uma pessoa vir aqui falar pra vocês tudo, eu não sei o que lá, aqui, ali, tudo errado, e de repente ter um tratamento do jeito que faz com a gente, olha, pra mim, eu não acreditava que poderia existir alguém assim. Eu quero ler para vocês aqui, irmãos, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 3. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, profetas, né, aqueles que têm mais atenção do povo, que consegue adquirir muito mais pessoas, porque profetas vocês sabem como que é, tem muito mais atenção. E aqui no povo de Israel ainda, né, muito mais atenção. Também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. A gente vê isso muitas das vezes, as pessoas que colocam uma instituição, uma ideia ou uma receita para se salvar, um método para se salvar que você siga, seja uma denominação, seja isso aqui é colocar é um jeito que a gente entende, né, de negar, é negar a verdade, negar a graça, negar o mestre que resgatou as pessoas, porque se colocam no lugar dele. Vamos lá. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosas desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. E em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e sua destruição não tardará. Por que eu estou lendo isso aqui? Você pode achar, ele está falando da CCB, dos mestres da CCB, Não, eu tô falando de qualquer pessoa que vocês colocar como verdade absoluta e começar a acreditar que essa pessoa possa trazer uma verdade para vocês, ser dono da verdade, e introduzir no meio de vocês uma ideia, um pensamento, né, de que você possa mudar, e de repente a pessoa confia muito neles, que um dia vai conhecer, né, e acontece muito com os jovens, com o ancião e cooperador de jovens, mas pode ser um crítico de internet, como chamam, e essa pessoa se demonstrar algo diferente do que ele fala que tem que ser. Muito diferente. Eu espero não precisar falar o nome, não quero arrumar esse tipo de confusão aqui com outros canais, com outra pessoa, longe disso. Eu tô falando pra você, aquele que tá assistindo esse vídeo. Não confie em ninguém, a não ser em nosso Senhor Jesus Cristo. Naquilo que ele fez enquanto esteve na terra, no amor que ele demonstrou para com todos. E lembre, Jesus Cristo nunca teve raiva de ninguém, ou ódio, e nem se irou. Toda vez que falarem para você, usar desculpa aqui para falar esbravejando, bravo, né, para atacar um ancião que seja, ou inventar algo dele, que também eu acho muito errado, falar que fez alguma coisa e não estava fazendo. Não acredite nessas desculpas falando que Jesus entrou bravo no templo. Eu já expliquei aqui da outra vez. Isso foi uma ação pedagógica. Você nunca, às vezes, você vê seu filho fazendo algo errado e demonstra para ele ali, em atitude, em um jeito, em um gesto, ou no jeito de falar um pouco mais alto,
para que essa é a correção, para ele ouça e dê ouvidos a essa repreensão e veja que ele estava errado. Mas não que você tem raiva, não que você tá bravo, tá com ódio, né? Não que você tá irado, você irou, não é que tá cheio de ira, é muito diferente. Ouça isso que eu tô falando para vocês, e esse é o vídeo de hoje. Graça e paz verdadeira no coração de todos. Se inscreve no canal, comenta aí. Para aqueles que são mais, que eu tenho conhecimento, eu acho que eu até já comentei sobre quem eu tô falando, mas aqui, talvez no futuro, a gente não sabe como vai ser as ações dessas pessoas. Esse canal, da mesma maneira que defende o evangelho, nunca vai deixar passar atitudes desumanas, preconceituosas ou ignorantes para com os pequenos, jamais. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.